Bom, nesse vídeo a gente vai abordar então as equações de Euler em coordenadas de linha de corrente. Nós vamos trabalhar, com a coordenada S e com a coordenada N. A coordenada S é relacionada à distância ao longo de uma linha de corrente. Então seria a coordenada acompanhando aqui a minha linha de corrente. Tá? E a coordenada N é a coordenada relacionada à distância normal da minha linha de corrente. Então, a gente vai considerar aqui um elemento na minha linha de corrente. Bom, nesse meu elemento, no meu ponto central, eu vou considerar que eu tenho uma pressão P e eu vou aplicar, então, uma expansão da série de Taylor para encontrar a pressão em cada uma das faces aqui do meu elemento e posso, então, calcular a força, que seria a pressão vezes a área. Então, aqui a gente tem a componente da pressão em cada uma das minhas faces. Quando eu multiplico pela área, eu tenho, então, a força que está atuando em cada uma dessas faces. E eu vou desenvolver agora a equação de movimento em termos de S e N através da nossa segunda lei de Newton, que é que o meu DF é igual a 1 dm vezes a área. Bom, para a direção S, quando a gente vai fazer então essa somatória de forças, a gente sabe que a gente tem aqui uma componente da gravidade. A gravidade vai ter uma componente em S e vai ter uma componente em N. Bom, se a gravidade faz um ângulo beta aqui com o meu eixo N, o que eu posso falar? Eu posso falar que o seno de beta não é a minha componente S dividido pela minha gravidade? Então, GS dividido por G. E eu posso falar que o cosseno de beta é a minha componente em N, Gn, dividido por G. Então, eu vou utilizar essas componentes da gravidade para a gente fazer a nossa somatória de forças. Bom, então para a direção S primeiro, se a gente aplicar então a nossa equação da segunda lei de Newton, eu tenho aqui essa força positiva menos essa força negativa. Então, P menos derivada de P em relação a S, ds sobre 2, vezes a área dN ds, menos essa componente da força, P mais derivada de P em relação a S, ds sobre 2, dN dx, menos a força relacionada à gravidade. Então, eu preciso aqui do meu GS. O GS é G seno de beta. G seno de beta, que multiplica o que? A massa. A massa é o que? Rho vezes o meu dV, que é ds, dN, dx. E isso tem que ser igual a aceleração vezes a massa, a massa ρ ds, dN, dx. O que a gente pode observar aqui? Esse P vai cortar com esse daqui, que é um P positivo e um P negativo. Aqui a gente tem derivada de P em relação a S, ds sobre 2, negativo, com esse negativo menos derivada de P em relação a S, ds sobre 2. Então, eu tenho menos meio, eu tenho menos 1. Tá? E a gente pode observar que todos os termos vão ter ds, dN, dx. Então, esses termos, ds, dN, dx, eles vão acabar cancelando, e a gente vai obter, então, essa equação que menos derivada parcial de P em relação a S, menos ρ g seno de beta é igual a ρ vezes aceleração em S. Bom, então eu tenho aqui o meu elemento, tenho aqui a minha gravidade, que faz um ângulo beta com o eixo N. Eu posso representar aqui o eixo Z para cima e o Y aqui na horizontal. Tá? Bom, se eu tenho que esse meu G faz um ângulo beta com N, eu posso falar também que o meu eixo S vai fazer um ângulo beta com o eixo Y. E eu posso falar, então, que o seno de beta vai ser igual a quê? A 1
dz dividido por 1 ds. Né? Então, seno de beta, derivada de z em relação a s. E vou substituir, então, tá? Esse termo de seno de beta na nossa expressão. Substituindo, eu vou encontrar, então, né, eu vou dividir aqui, né, por ρ, passar o ρ dividindo, eu vou ter menos 1 sobre ρ, derivada de P em relação a S, menos G, derivada de Z em relação a S, igual à aceleração em S. Bom, ao longo de qualquer linha de corrente, a gente sabe que a velocidade vai ser função, né, da posição S e do tempo. E a gente sabe que a aceleração em S é dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo. O que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a regra da cadeia, né, para encontrar uma expressão, então, para essa aceleração. O que eu posso ter aqui, então? Derivada de v em relação a t é derivada de v em relação a s vezes derivada de s em relação a t, né? Mais derivada de v em relação a t vezes derivada de t em relação a t. Né? Derivada de t em relação a t é 1, e aqui, ó, a gente tem derivada de s em relação a t. Derivada de s em relação a t é o próprio v, né? Então, a nossa resposta aqui vai ser igual a v, derivada de v em relação a s, mais derivada de v em relação a t. Bom, então aqui a gente tem o nosso termo de aceleração, a gente vai substituir, então, esse termo na nossa equação, tá? Substituindo, então, na nossa equação, a gente vai obter essa última expressão, que menos 1 sobre ρ, derivada de P em relação a S, menos G, derivada de Z em relação a S, vai ter que ser igual à minha aceleração, que é derivada de V em relação a T, mais V, derivada de V em relação a S. Bom, então a gente vai simplificar ainda essa equação, tá? Se o meu regime ele for permanente, né, esse termo aqui vai para zero, e se a gente desprezar as forças de campo, né, desprezando a força de campo, esse termo aqui também vai para zero, a gente vai obter, então, que 1 sobre ρ, derivada de P em relação a S, é igual a menos V, derivada de V em relação a S. Bom, o que essa equação ela significa? Essa equação vai dizer para a gente que a diminuição da velocidade ela é acompanhada por um aumento da pressão. Então, vamos pensar o seguinte, ó, se a minha velocidade ela diminui, né, na minha linha de corrente, significa o quê? Que essa minha derivada, né, de V em relação a S, ela é negativa, certo? Se a minha derivada é negativa com esse negativo aqui, ó, esse termo da direita ele vai se tornar positivo. Então, significa o quê? Que a minha derivada de P em relação a S, ela é positiva. Ou seja, a gente vai ter um aumento da pressão, certo? E o contrário também é válido, né? Se a gente tem um aumento da minha velocidade ao longo da minha linha de corrente, significa, né, que essa minha taxa de variação da velocidade na minha linha de corrente, né, em relação a S, é positivo. Se a minha derivada é positivo com esse negativo, a gente vai ter que esse termo aqui ele é negativo, ou seja, a derivada da pressão em relação a S, a taxa de variação da pressão ao longo da minha linha de corrente é negativo, ou seja, a minha pressão vai diminuir ao longo da linha de corrente.